Está entrando no ar, Podcast On Air, com tema Gerenciando a Autoestima. E hoje, Enio Carvalho e Leonardo Estrela recebe Júlio César! Peraí, colocou errado aqui. Pronto! E aí, como é que estão as coisas? Hoje temos convidado especial, Enio Carvalho. E não é qualquer um, não. Cuidado com o que você fala, tá, Enio? Avisando, tá? Verdade. Você está sendo monitorado, tá? Não, é pior tudo, avaliado. Tá? Antes da gente começar do tema de hoje, só deixar claro umas coisas para você, Enio, e para todos que estão nos ouvindo. Esse senhor aqui, chamado Júlio César, psicólogo e psicanalista. Aí já começa, né? Parou por aí? Não. Pós-graduado em psicanálise, meu querido. Pós-graduado em clínica psicanalítica na atualidade e ainda especialista em psicologia clínica. Ou seja, Enio Carvalho, uma pessoa ótima para tratar de nós dois. Melhor pessoa não existe. Convidado perfeito, Enio Carvalho. Tem tudo a falar. Alguma coisa a acrescentar, senhor Enio Carvalho? Eu gostaria de saber como a gente vai mexer com autoestima. Eu gostaria de saber como é que está a autoestima dele. Rapaz. Boa noite para todos. Boa noite para todos que estão nos ouvindo aí. Eu estou feliz da vida, Enio, porque eu, acompanhado por um sujeito que é um carvalho, um baluarte na terra e uma estrela, olha só, como é que eu fico? Eu estou bem demais, eu estou me sentindo iluminado aqui hoje. Oi, Carvalho, começou cedo puxando saco, ele. Ele acha que a gente vai aliviar ele porque ele começa assim, não é? Não vamos aliviar não, hein? Ok? Nós combinamos antes, hein, Enio? Não vai me decepcionar, hein? Ô, Júlio, a autoestima, ela tá ligada... Espera só um minuto. Começou, viu, Júlio? Você prepara. Tô vendo. A autoestima, ela está ligada no comportamento referencial com os outros e tem como consequência ou como origem a vergonha e a timidez. Como é que a gente gerencia isso do ponto de vista psicológico? O Enio, você disse bem, né? A autoestima ela vem dessa relação com o outro. Antes da gente falar de autoestima, é interessante para a gente pegar bem a ideia. Existe um outro termo que não é muito comum, que é chamado de autoimagem, né? Então, quando a gente fala na psicanálise, nós tratamos essa autoimagem como o famoso narcisismo, né? Que é uma teoria que vem daquele mito de Narciso, né? Aquela imagem especular, né? E essa imagem especular, ela vem do outro, né? A mãe é um espelho para a criança, os pais, a escola, né? Então, é ali, nessa relação com o outro, é que a autoestima, ela se forma. Mas ela se baseia na autoimagem, que é como que como que a gente vê a nós mesmos, quando é que a pessoa vê a si mesma, né? E nessa imagem, nós temos 3 imagens. Tem como você é de fato, como que os outros te veem, e como você se vê. São 3 imagens diferentes. E a nossa imagem, ela é moldada a partir de uma colcha de retalhos, né? Quando a gente é criança, a gente vê os pais brincando. Olha, ele tem os olhos da mãe, ele tem a personalidade do pai, né? Então, isso vai nos trazendo, essa colcha de retalho vai nos formando, vai formando o eu, né? Então, a autoestima, ela nasce nessa relação com as imagens que vem do outro, essa relação com o outro aí, né? E a palavra autoestima já diz, né? É o tanto que eu gosto daquilo que eu vejo de mim, né? Então, a autoimagem é como eu me vejo, a autoestima é do que eu gosto, é como eu gosto daquilo que eu estou vendo. Então, ela se forma a partir do outro. Você falou de vergonha, e você falou um outro termo que eu não estou lembrando agora. Me lembra aí, o que você falou? Vergonha aí? Vergonha e timidez. Vergonha e timidez. Assim, ó. Isso. Olha que interessante. Esse gesto seu, né? Olha que interessante. Quando a gente fala de autoestima, Enio, nós falamos do exterior e do interior, né? Então, se a gente pensa no homem,
O homem ele tem um corpo que é físico, que é exterior, então nós estamos falando de algo que é estético, e as emoções, que é interno. Então, quando a gente fala daquela imagem especular que se forma através dos espelhos externos e que são introjetadas formando meu eu, então nós estamos falando de duas dimensões, do externo e do interno, né? E é interessante a gente olhar para essa questão, porque a timidez, né, ou a vergonha são reflexos dessa relação com o outro. Não só ela, né? Tem também, e talvez mais do que essas aí, o sentimento de culpa, né? Porque é numa relação também com o outro que vem esse sentimento de culpa. Mas o que a gente pode falar como causa, né? Eu penso assim, a comparação com os outros. Na hora que a gente começa a se relacionar, as pessoas começam a se comparar com os outros. Isso é desde criança, porque a autoestima, ela começa a se formar lá na primeira infância, né? A autoimagem, se você pegar uma criança aí de 8, 9 meses, tem um psicólogo do passado aí, chamado Piaget, ele é muito conhecido pelas escolas, né? Porque ele lidou muito com teorias de aprendizagem. O Piaget tinha um teste que ele fazia com crianças de 8, 9 meses. Você pegava a criança, riscava colocava um risco, né, na testa dela, de vermelho, podia ser com batom, e colocava ela diante do espelho. Ali ele sabia se ela já tinha referência da sua imagem, porque se ela tentasse limpar a testa dela, então ela já sabia, ela já tinha consciência da sua imagem. As crianças que não faziam isso iam tentar limpar a imagem do espelho, ia tentar limpar a testa do sujeito do espelho. Então era um teste, né, que o Piaget fazia para pegar isso aí. E aí a gente avança na cronologia da criança, nós entramos aí, por exemplo, Freud, ele fala de 3 fases, né, de desenvolvimento. A fase oral, a fase anal e a fase fálica, né? Então, aí nós estamos falando aí por volta dos 3 anos até os 6 anos. Então, nessa faixa etária é que as questões da autoestima estão se formando, né? Mas e lembrando... Aí, cortando a sua dissertação com uma injeção de um outro experimento por um colega seu, um psicólogo, mas lá um pouquinho velhinho, lá na década de 30, o Leon Festinger, ele fez aquele teste baseado colocou 3 retas de tamanhos diferentes e colocou pessoas para julgar qual era das 3 retas, quais as 2 que tinham o tamanho parecido. E combinou com uma outra pessoa, um artista, para que ele entrasse e olhasse uma completamente diferente das outras 2. E aí foi feito análise comportamental das outras pessoas. Ele estava discutindo aquilo que foi chamado da dissonância. Então, a dissonância é essa maneira de você tentar resolver as coisas baseado no conflito daquilo que você acredita. Sim. Então, é isso que essa maneira de você gerenciar, essa dissonância cognitiva. Como é que você, então, faz essa adaptação nesse gerenciamento desse conflito com a autoestima? O que isso acarreta? Porque se eu começar a discutir comigo mesmo, e você sabe que em PNL os meus pensamentos têm um nome de diálogo interno. Quando a gente tem um diálogo interno muito alto, muito acerbado, eu vou ficar parado, estacionado. Eu vou ficar naquela dúvida que eu não vou nem para frente nem para trás, eu fico estacionado. Por quê? Porque eu tenho algo que foi aprendido enquanto essa criança aí até os 6, 7 anos, foi estabelecido como verdade e se tornou uma crença, e hoje já mudou isso e entra num conflito. Como isso pode ser discutido sobre o ponto de vista de autoestima, você que mexe com essas reclamações com os seus pacientes na sua clínica? Ô, Enio, o diálogo interno, né, como você colocou aí, ele é importante,
e você falou bem, se fica só no diálogo interno, a pessoa fica estacionada. A gente precisa de encontrar o equilíbrio, né? O meio termo disso aí. Quando a gente fala de autoestima, é disso que nós estamos tentando levar, né? É que a pessoa ela saia desses modelos da crença, né, que ela colocou ali. Colocando em ponto de vista, usando palavras da psicanálise, nós estamos falando da repetição, né? E pela PNL, vocês usam como modelo, se não me engano, né, modelo de comportamento, alguma coisa assim, né? Esses modelos, eles são aprendidos de que maneira? Através da repetição, que vão se introjetar e vai funcionar a partir do inconsciente. A psicanálise, o trabalho dela é justamente em cima do inconsciente, né? Mas o nosso fazer, né, é justamente tirar essa pessoa dessa zona de conforto, porque o diálogo interno, ele coloca a pessoa numa zona de conforto, né? Ela precisa de se mover dali. Então, o que o psicanalista faz no seu fazer clínico, né? Leva a pessoa a fazer esse diálogo interno. Estou usando uma palavra da sua ciência, né? Da PNL. Então, leva esse sujeito a fazer esse diálogo interno, mas incomoda ele de tal ponto em que força ele a, por vontade própria, fazer algumas alterações desses padrões, né? Então, ele chega lá, se a gente deixar o sujeito tocar a análise, se o analista não fizer nenhuma intervenção, ele vai relatar a história dele. Todo dia que ele chega lá, ele vai relatar os problemas, só vai falar dos problemas. A questão é que não é só isso que acontece, né? Ali a gente mexe com ele, ali a gente faz algumas intervenções para incomodar. Algumas pessoas saem do consultório tristes, alguns saem, e aí depende do dia também, né? Sai de lá agitada, sai de lá até com raiva do analista. Por quê? Porque ele fez algum cálculo, algum movimento que o incomoda. E esse incômodo é nessa direção, de tirar a pessoa dessa letargia, né? De ficar só no diálogo interno. Ela tem que ir para a ação, né? E essa é uma grande atividade da PNL, né? Porque a PNL, ela busca a melhor eficiência, né? Não é isso mesmo, Enio? Das pessoas, né? Porque quando a gente fala sobre essa desorganização, esse conflito, esse gerenciamento de conflito, a razão fala assim: escuta, ô Júlio, você não sabe que você traz consequências desagradáveis para a sua saúde se você continuar cultivando o hábito de fumar? Racionalmente, você começa a brigar com a parte que lhe dá prazer, ou te dá um status de fumar. Há um tempo atrás, no meu tempo de garoto, fumar era um ato de machista, todos os maturidade, filmes né? aparecia fumando. Então, se você não fumasse, você era excluído da turminha e tal. Então, essa dissonância cognitiva, ela está vinculada exatamente no meio daquela onde você se torna refém de algo com o qual você não gostaria de fazer, mas você faz. Então, você se torna refém do comportamento. Esse exemplo, fala, Léo. Antes de você falar, né, e depois de responder a pergunta do Enio, né, eu gostaria que também você desse uma explicação, porque existe muito conceito sobre o tema. O que é autoestima? Porque nós temos que levar em consideração que quem está nos assistindo pode ser um conhecedor que tem um pouco de conhecimento de neurolinguística, de psicologia, até psicanálise, e tem uma grande maioria que não sabe, que cada um ouve uma besteira. Igual você falou, é uma autoimagem. Não quer dizer que é besteira não, viu, Júlio? Calma. É autoimagem? Ah, não. É você gostar de você mesmo. Ah, não. É você ter um corpo bonito, que esse corpo, se você tem um corpo bonito, muda o interno. Então, depois da explicação da resposta do Enio, uma explicação... Obrigado. Corpo bonito, muito obrigado. Deixa eu ajeitar aqui também. Não é o caso do Enio. Vai lá, Júlio. Estrela, essa sua manifestação, eu posso até fazer junto com o que eu ia falar com ele. Ele deu um exemplo do cigarro, né? Se a gente lembrar, nós
que somos aí do torno dos 35, 40, a gente vai lembrar daquela marca, aquela marca Hollywood, né? Que colocava lá a propaganda. Era um sujeito bonito, um galã, correndo num cavalo. O cavalo é símbolo da virilidade, né? Olha aí, o Leonardo falou aí que o fumar tinha essa questão masculina, né? Da imagem masculina. Aí a propaganda do cigarro colocava um cavalo, um homem montado num cavalo, um cavaleiro, né, que é uma marca de masculinidade, né? E o cavalo... Fizeram essa propaganda num lugar aí, o que vendeu de cavalo... Cara... Lembra? Vai. Pois é. E aí ainda falava o nome da marca e tinha o jargão, o sucesso, né? Lembra? Olha do que nós estamos falando. A imagem, a imagem distorcida, o reflexo distorcido. O que o Leonardo me pediu para falar, né, sobre colocar aí, falou assim, olha, nomeia a autoestima, porque tem muita gente que escuta muita coisa diferente. Esse é o ponto vulnerável da autoestima. É porque nós vemos imagens em todo lugar. Tudo é o outro, né? O outro o pai, a mãe, a televisão, a religião, são vários outros dando nomes para as coisas, né? E aí, alguns nomes, algumas definições, elas são contraditórias. E aí entra nisso que o Enio colocou do desequilíbrio, né? Do desarranjo, da incongruência daquilo que eu faço com o que eu falo, daquilo que eu sou com aquilo que eu penso que sou e com aquilo que eu vejo que eu sou, né? Olha que interessante, nós temos o hábito de nos vermos no espelho todos os dias. Se nós passarmos um tempo sem nos olharmos no espelho, é provável que nós vamos ter a gente vai perder um pouco dessa imagem do espelho que nós temos. Eu estava tentando me lembrar agora, mas eu não consigo assim, né? Aquele filme do Tom Hanks, que o avião cai e ele é perdido, ele fica perdido numa ilha. O náufrago. Eu queria me lembrar dessa fase, porque ele fica muito tempo lá. Eu queria me lembrar, porque eu acho, se eu não falho a memória, que tem uma cena quando ele volta para a civilização, né? Quando ele está no hotel, tem uma cena que ele fica no espelho, que ele olha, que ele fica parado. Tem uma que ele fica brincando com a luz e o apagado, a luz e a escuridão, né? Olha como que é isso. Nós precisamos de reafirmar algumas questões. Aí, qual que é o problema, Enio, dessa incongruência? Nós temos o mau hábito de colocarmos o outro na frente, né? Aí, o que vale? Geralmente, a maior parte das pessoas que vão ter problema de autoestima, elas vão ter problema porque elas colocam a verdade do outro acima da sua verdade. Ela abre mão do seu desejo, daquilo que ela deseja, para ela poder fazer o desejo do outro, né? Então, isso é o ponto que começa a confusão com a autoestima. O que é autoestima, né? Eu gosto muito, eu agora vou falar assim, a minha vertente, né? Por que eu faço isso? Eu gosto de olhar as palavras, eu gosto muito da linguística, né? Eu tenho uma influência na minha formação de um psicanalista francês que ele deu muita contribuição à psicanálise a partir da linguística. E tem um dos dois fundadores da PNL, o Bender, o Grinder, se não me engano, ele era linguista também. É o Grinder, o John Grinder. O Grinder era linguista, se não me engano. Ainda. É ainda, pois é. Eu sabia que um deles era. Então, olha que interessante, a linguagem, né? O mundo existe a partir da linguagem. Então, eu gosto de olhar para as palavras. Então, quando a gente fala o seguinte, autoestima é aquilo que alto, né? Não é o alto de contrário de baixo, né? Entendeu a piada interna aqui, né? É o alto com U, né? É aquele alto de si mesmo. Então, autoestima é o tanto que eu estimo a mim mesmo, né? Então, eu nem me preocupo muito com por exemplo, a psicanálise, ela vai falar assim, a autoestima, ela expressa o tamanho do ego, né? O Freud, ele trabalha muito mais o conceito de ego. Não se fala muito de autoestima. Ele fala da autoestima para falar do ego, né? Então, a gente fica muito com esse conceito de ego. Mas, no final das contas, do fritar dos ovos, é como que eu
percebo aquilo a mim mesmo. Se a gente voltar para a psicanálise, eu comecei a falar de narcisismo, né? Se vocês lembrarem do mito de Narciso, era um sujeito que se apaixonou pela sua própria imagem, né? Isso é uma autoestima. Agora tem um problema, olha que interessante. A gente fala muito de baixa autoestima, que esse é o problema. E que realmente a maior parte dos problemas é da baixa autoestima. Porque a baixa autoestima, ela leva a pessoa para alguns estados de diagnóstico, né, de questões psicológicas. Mas existe uma autoestima muito exacerbada que também não é muito boa, né? Porque a pessoa, quando ela está com a autoestima muito inflada, ela perde a noção do real. Ela começa a valorizar muito. Essa noção do real, ela está ligado no julgamento do outro sob o meu olhar. Então, olha que interessante. Tem até uma história que se conta aí que o cara, ele tinha um filme que cansou de passar na sessão da tarde, era o negócio da Sereia Azul com a Brooke Shields. Lagoa Azul. Lagoa Azul. Lagoa Azul. Aí, de tanto assistir, até o nome se perdeu. O rapaz, ele sonhou que ele queria estar numa ilha com ela, sozinho. E aí, no sonho, o avião caiu numa ilha, só ficou ele e ela. E aí, no começo, era maravilhoso, ele se sentia o bam e tal, até que chegou um determinado momento que eles estavam numa ilha, ele chegou para ela e disse assim, escuta, eu queria que você realizasse um desejo para mim. Qual desejo que você quer? E ele não era um cara assim, um bonitão, né? Aí ele falou, eu queria que você se vestisse de homem. Como assim? Você se vestisse de homem e fosse dar a volta ao contrário na ilha, e eu vou por aqui. Tá bom, se é para isso. Se vestiu de homem e foi, e os dois se encontraram. Quando ele encontrou com ela, disse ele, rapaz, está tudo bom com você? Você não sabe com quem que eu estou transando. Então, isso está ligado, com esse padrão de autoestima. Então, a autoestima está no reflexo do comportamento daquilo que o outro acha em mim, e não somente na minha realização. Por quê? Porque ele é finito, a realização. Ele está ligado com o prazer. Ou também com aquilo que você faz demais, se você não varia as suas emoções num prazo, você se cansa disso. Então, a autoestima, ele é semelhante a uma pulsação, ele não é uma linha reta. Como o osciloscópio diz assim, se você estiver numa linha reta, você já foi. Você tem que ter o coração batendo, tem que estar em fluxo. Então, essa colocação, de novo, sobre a sua organização, sobre o seu olhar de psicólogo, a autoestima, mesmo com o nome auto, ela não está referendada no outro, no julgamento do outro? Sim. O tempo todo, Enio, o termo cunhado de autoestima é porque o que importa é aquilo que eu sinto. Mas a autoestima, ela é baseada nas imagens. E eu falei o tempo todo aqui, né? As imagens, elas sempre vêm do outro. Olha o que você falou aí, né? Vamos pegar esse conto que você colocou aí. O sujeito, ele pediu a Brooke Shields para ela se vestir de homem. Por que não uma mulher, e sim um homem? Porque ele sabia que o efeito daquilo que ele ia contar para esse homem, ele teria um efeito. Se ele contasse para uma outra mulher, o efeito seria diferente. Percebe? Então, ele já tem um cálculo. Qual é o outro que vai favorecer aquilo que ele deseja? Então, as pessoas brincam com isso, né? A gente não conta as coisas para qualquer um, né? A gente escolhe. Existem alguns outros que são mais importantes que outros, né? Ele pediu para contar para um homem, veste de homem e dá a volta, né? Porque eu quero contar para um homem, porque homens têm essa questão, né, de querer falar das vitórias, das conquistas dele, né? E isso, falar das conquistas, é uma questão singular que contribui para a autoestima. Uma pessoa que está com problemas de autoestima ou que está com baixa autoestima é uma pessoa, como você já falou, que perde um pouco dessa conexão com o seu prazer,
né? E ela também vai perder a vontade de falar das suas conquistas. Ela nem vai lembrar das conquistas. Ela vai falar muito mais dos problemas, ela vai falar muito mais das suas limitações do que aquilo que ela conquista na vida. E só para mexer, para não perder a brincadeira, né? Em psicanálise, a gente trabalha muito com as associações que as pessoas fazem. E o Enio, quando começou a falar desse conto, ele falou assim, a sereia, né? A sereia, a Brooke Shields era a sereia. E é interessante, Enio, nesse seu conto, de ela ser uma sereia para você, porque se um homem encontra uma sereia, como é que faz sexo com ela? Não faz, né? A sereia é uma mulher impossível, né? Então tem tudo a ver a Brooke Shields aparecer na sua memória. Minha não, no meu conto. Como sendo uma sereia. Pra como ele, tá? sereia. Só deixar bem claro, tá? Pra ele. Tá? Não, na minha não. Ô, Leonardo, você está falando aí, mas é provável que atualmente nem o Enio, nem você vai querer ter esse encontro na Lagoa Azul com a Brooke Shields. Talvez a figura da vez fosse uma outra. Talvez uma amiga que a gente já conhece, assim, mais por perto, com certeza. Querido, ô Júlio, então tá. Você já definiu esse negócio, essa visão que a gente tem com relação ao outro. Então é impossível ter uma autoestima, porque no meu caso, eu não vou ter cabelos novamente, aqueles cabelos longos, compridos e louros, inodor. Obrigado, esvoaçantes, né? Eu não terei essa carapaça inoxidável e platinada que o senhor Enio Carvalho tem. Jamais teria. O senhor Enio Carvalho jamais conseguirá chegar a uma idade imponente, tipo, igual a minha, 1,87 m. Então, aí que tá. Eu não vou estar sempre minando minha autoestima. Eu nunca vou conseguir esse ideal. Então, não era melhor eu mudar, às vezes, esse ideal que eu vejo no outro, mudar essas representações que eu tenho para uma representação real? Estrela, mas olha só, a autoestima, ela não necessariamente, ela diz que a pessoa tem que ser perfeita. Ela tem que... A autoestima depende, não é da perfeição, é que você aceite bem as suas imperfeições. Olha o que você falou, né? Você queria ter a carapaça platinada que o Enio tem, que você não vai conseguir mais. Mas aí você vem, porque você tem uma boa autoestima, você vem e fala o seguinte, mas ele também não vai ter essa altura que eu tenho. Então, olha o que você está colocando. Você coloca uma imperfeição sua, que é a falta de cabelo, e você valoriza uma outra qualidade que você tem, que é a altura. Eu posso não ter cabelo, mas eu sou alto, eu tenho uma imponência, e você usou uma palavra. Em relação ao Enio, né? Porque é o outro que você se colocou, que você está colocando aí. Né? A questão da autoestima... nós não, na verdade, o Leonardo, as pessoas perfeccionistas, elas vão ter problema de autoestima, porque elas vão querer viver o ideal, e o ideal é impossível. A palavra ideal, ela vem de ideia. O ideal existe no mundo da ideia, né? Não é algo real. Então, como que uma pessoa feia, como que uma pessoa imperfeita, ela pode ter autoestima? É porque ela decidiu viver bem com ela mesma, consigo mesma, né? Olha, é isso que eu sou, né? Lembra que eu falei lá atrás que é um misto, a autoestima é um misto da estética com o emocional, né? Com aquilo que a gente tem com as emoções. Então, você não vai mudar algumas características da estética mais. Um sujeito que é careca, não é que rapou, é porque ele perdeu os cabelos, esse não vai conseguir ter mais cabelos, a não ser que agora, com a ciência, ele faça algum implante aí. Mas vamos imaginar um que não tenha o dinheiro, não tenha recurso para fazer isso, né? Como que ele se vê, né? Eu já ouvi você falar, né, por exemplo, que é dos carecas que ela gostam mais, né? Então, olha só como que nós nos ajustamos às nossas imperfeições. A autoestima está muito mais ligada a gostar da imperfeição que você vê do que você tentar ter aquela perfeição impossível que você nunca vai ter. É mais ou menos por esse vídeo. Então, a autoestima, eu tenho muita ligação com a autoaceitação, né? Sim, sim. Essas palavras nós conhecemos várias palavras. Autoestima, autoimagem, autoaceitação, autoconceito. Do que nós estamos falando? Do que nós estamos falando no final das contas? É de que você saiba quem é você e se aceite do jeito que você é. Você vai melhorar, você consegue melhorar, né?
aos poucos, né? Não é ficar, não é se tornar perfeito, mas se tornar melhor. E esse melhor é subjetivo também, né? O melhor está muito mais relacionado com o que você vai fazer com aquilo que você vê, né? O que é a felicidade, né? A felicidade é isso, né? É o que você faz com aquilo que está acontecendo à sua volta, né? Muito bem. Fatos e dados não mudam a cabeça de ninguém. Isso é um jeito elegante de falar, sob o olhar da PNL, que nós vivemos na representação. Então, sim, nós condicionamos o nosso olhar na interpretação dos fatos e não do fato em si. Então, e quando a gente recebe uma reprimenda, uma punição, ou da vida, ou seja lá de quem for, como isso se reorganiza quando você está construindo autoestima, Júlio? Boa. Isso tem muito a ver, Enio, com a questão da culpa que eu coloquei, né? Você recebe uma reprimenda, e aí a questão é o seguinte, você, na hora que você recebe, você tem que avaliar, é uma avaliação muito, muito pessoal, né? Essa reprimenda que eu recebi, ela é verdadeira ou não? Eu gosto muito de falar, no meu consultório, que as pessoas nos dão presentes, né? Que as palavras que as pessoas emitem para a gente são presentes, né? Uma alegoria que eu uso muito, vou fazer aqui com vocês. Imagina que você vai no aniversário de um amigo. Imagina que você vai no aniversário do Léo, né? Do Leonardo Estrela. E você compra um presente de aniversário para ele. Você conhece o Léo e você escolhe um presente que é a cara dele. Beleza? E você vai para a casa dele levar o presente. E aí você vai entregar o presente para o Léo. O Léo fala assim, Enio, a sua presença já me basta. Você é tão querido, tão especial para mim, que eu não quero presente seu. Só a sua presença me basta. E ele não recebe o presente. Aí eu pergunto para você, de quem é o presente? Continua sendo meu. Continua sendo seu, é exatamente isso. Se o Léo recebe, é dele. E se ele recebe, ele pode tentar devolver. Mas você pode não receber mais. E aí fica com ele. Saiu da sua mão, é dele. Se ele não pegou, é seu. Por que eu estou falando isso? Isso é uma alegoria. As pessoas nos dão palavras. As palavras são presentes. As reprimendas são palavras, são presentes. Você é repreendido, pode ser no seu trabalho, pode ser na família, pode ser por um amigo, né? Pode ser pelo vizinho, você mora num condomínio, o vizinho não gostou, achou que você fez um barulho a mais do que o normal. Beleza. Ele te deu um presente. Se você recebe esse presente, ele é seu. Aí você começa a colher os frutos disso. Se você não recebe, ele vai ficar com ele, né? Como que seria isso? Na hora da reprimenda, a pessoa deu reprimenda. Se você recebe, você vai sofrer no seu corpo e nas suas emoções consequências por esse recebimento. Você pode ter taquicardia, você pode ter... tem muita gente que fica brigando com o diálogo interno que você colocou, né? Ela fica lá, não devia ter feito isso, não sei o que lá, e luta com isso, sofrem por um pequeno detalhe, porque recebeu o problema, recebeu o presente. Se ela pensa o seguinte, olha, fulano falou isso comigo, mas eu não aceito isso, Enio, eu agradeço por você ter comprado o presente, mas eu não aceito o presente, ele não vai sair da mão. Então, aquela reprimenda, aquela carga negativa que está na reprimenda, ela vai ficar com o remetente. Você não será o destinatário dela. Então, como que isso repercute na gente, né? Tem muito a ver com a nossa relação com o sentimento de culpa. Porque quanto mais tem pessoas que sentem culpa de tudo. Olha na palavra nas pessoas. Tem gente que está conversando com você, de repente ela pede perdão. Perdão. Perdão por quê? Desculpa. Eu falei um negócio, falei uma coisa aqui, ela fala assim, desculpa. Eu falei um palavrão, né? Ou se eu estivesse contando que ela fala assim, aí o sujeito queria transar com a Brooke X. Desculpa. Desculpa por quê? Né? Qual é a culpa? Porque a desculpa é tirar a culpa. Mas que culpa tem em falar alguma coisa? Percebe? Tem pessoas que têm esse sentimento de culpa muito introjetado. E isso vem de modelos construídos na infância que construíram a autoestima lá atrás, né? Então... meu filho, não põe a mão nisso, que isso é do papai. Né? Os pais, eles não sabem
o tamanho do poder que as palavras fazem, né? Ah, filho, parece que você é burro, eu já falei isso com você, não faça isso, né? Aquilo ali criam imagens. E apesar de ser uma autoimagem, ela veio do outro, como você deixou muito claro aí, né? Então, a punição sempre vai gerar um aprendizado, é isso? Nem sempre, Enio, nem sempre. O aprendizado depois você avalia, mas a punição ela sempre vai ter um aprendizado naquele momento e ele pode ficar instalado por um tempo até ir no seu consultório, é isso? Entendi o que você falou agora, porque aprendizado que você está falando no sentido de a instalação de um modelo inconsciente, né? Porque se você pensar, quando eu falei que não, a princípio, é porque quando você fala de aprendizado, uma punição não ensina, ela não é educativa. Ela tem muito mais a liberação de uma energia de quem está punindo, né, de uma descarga, do que propriamente de um ensinamento. Você ensina muito mais falando brandamente do que naquele momento da punição. Mas você agora colocou assim, o aprendizado que você colocou é um modelo inconsciente. Aí ele instala, porque se o outro é referência para aquele sujeito, né? Eu tô tentando sair da figura de pai e de mãe, tá bom? Porque pode ser qualquer outro. Pode ser um chefe, um adolescente, um sujeito que está iniciando. Pro Léo. Que está iniciando uma carreira. Que está iniciando uma carreira. Para os dois, para a interação. Então, eu posso, como eu estou dando presente para ele, eu posso me sentir constrangido. Ou ele pode se sentir constrangido de não receber o presente. Pode receber, né? Mas aí que está o negócio. O sujeito, quando não recebe o presente, é um sujeito já bem desenvolvido. Significa que ele já sofreu alguma coisa no passado e ele aprendeu alguma coisa. Ele aprendeu a dizer não. Ele aprendeu a dizer não. A gente não aprende, a gente não nasce sabendo falar não. A gente sempre recebe, a criança recebe tudo. Uma hora, ela aprende a falar não. E tem adultos que não sabem falar não. Esses adultos que não sabem falar não, eles sofrem. Se você pega aí, por exemplo, né, vamos falar do presente do Léo. O Léo não queria ganhar o presente, mas ele não fala nada com você, porque ele não sabe dizer não e recebe o presente, ele vai ter consequências psíquicas para ele, né? Agora, se ele falou não para você, é porque ele já teve um aprendizado a priori. Agora, depende de você. Se você também já teve, você não vai ficar constrangido de pegar esse presente e voltar com ele para casa. Mas se você não teve esse aprendizado, você vai ter, sim, um constrangimento. Por que esse constrangimento vai aparecer? Porque esse não é um comportamento mais comum socialmente. O social nos ensina a receber, né? A receber tudo. Recebe. Aceitar, porque as pessoas aceita que é melhor, né? Aceita que dói menos. Não tem aceita por educação. Exatamente. Aceita por educação, seja educado. Depois você joga fora, né? Mas olha só, do ponto de vista psíquico, o que é mais o que tem mais a ver com a autoestima? O sujeito que aceita e joga fora ou o sujeito que não aceita? O que não aceita, ele está muito mais evoluído em termos de autoestima do que aquele que vai aceitar e jogar fora. Né? Os dois E aí entra também uma outra contradição, né? Que é o afeto e o poder. Então, eu vou classificar esse ato como um afeto ou desafeto, ou como um poder ou como um não poder. Então, a maneira com a qual eu vou procurar justificar a mim mesmo para eu não cair nessa contrassenso, né? Baixa autoestima. É igual o oposto. Minha, nossa. Como assim? Minha ou é nossa? Tem pessoas, você fala vamos entrar em PNL, já que tem pessoas que estão programadas para falar não o tempo todo. Só que depois, na hora que ela escuta uma palavra, como ela já está programada neurologicamente, para falar não, ela solta o não. Só que na hora que ela solta o não, ela percebe que ela quer falar sim. Aí você escuta a pessoa falar assim, não, sim. É colado. Por quê? Porque ela está programada, né? Aquele modelo automático para falar não. Porque talvez ela ouviu muito não lá atrás. Não, filho, não. Pode, mãe, pode, não. Não. Isso. Ela aprendeu. Não. Primeira coisa rápida é não. Aí depois, quando a informação é processada,
segundos, fração de segundos depois, fala assim, não, isso é sim. Mas ele já soltou o não. Aí ele fala, não, sim. Né? É o contrassenso aí. Por quê? Porque o primeiro resposta é o modelo automático. É esse modelo que a programação neurolinguística se propõe a desconstruir. Não é isso mesmo, Hélio? Deixa eu fazer PNL, ela vai mais fundo em relação a qual é a origem que fez com que gerasse isso. Então, na história da punição, então, o que é que gerou esse constrangimento? O que faz com que eu me sinta desconcertado, ou como a gente conversou, ou a vergonha, ou a timidez, porque tem algumas coisas que eles estão colocadas no meu rubor. Então, por mais que eu tente esconder verbalmente, a minha comunicação não verbal diz para mim que eu estou altamente desajustado. Eu estou vivendo uma incongruência com você. Independente, você está me dando presente, independente da minha resposta de aceitar ou não aceitar, eu fico vermelho. E quando eu fico com um rubor, isto tem um significado. E esse significado, a origem dele, está naquilo que eu acredito como verdade. E é isso que vai gerar um comportamento que vai emoldurar aquilo que eu chamo de autoestima. Ou eu vou ficar cabisbaixo, ou eu vou bater no peito e fazer que nem um Tarzan. Né? Pode ser pequenininho também, mas tudo bem. Só interromper vocês dois aqui um minuto. Antes da gente continuar, né, eu gostaria de falar com o Enio Carvalho que eu aceito o presente, vou ficar muito feliz andando na nova Lamborghini que ele vai me dar, tá? Meus queridos, se você está gostando do assunto, o assunto é muito interessante, ou de repente eu quero falar assim, poxa, realmente o Júlio, eu gostei da forma de pensar dele, de trabalhar com ele, a forma que ele trabalha, você poderá fazer o seguinte, agora nós estamos mostrando aí as redes sociais para você entrar em contato com o Júlio. E, Júlio, esse telefone também ele serve para marcar uma consulta, sim, ele serve para entrar em contato, né? Esse telefone aí tá faltando um 9. Agora que eu tô vendo aí, tá faltando um 8. Eu não tinha visto antes, viu? Vi. É 9 e 8. 9 e 8. Vou até colocar aqui no ar. Telefone do Júlio. Eu vou colocar aqui no ar, só um minuto. Tá vendo só? O meu olhar diz que tá faltando um 9. O do Júlio diz que tá faltando um 8. É 983? 983, isso. 983-10-0103. Eu deixei aqui já no chat, depois a gente corrige. Vou estar mostrando aqui, para todo mundo. Então, esse é o telefone corrigido do Júlio, tá? Então, através desse telefone, eu posso não só marcar uma consulta, mas também uma avaliação. E se quiser também, Júlio, te convidar para uma palestra, um seminário, através dessas redes sociais e através do telefone. Claro. Correto? Claro, correto, isso mesmo. Depois das correções, e se você também quer saber um pouco mais, quer contratar tanto Leonardo Estrela com Enio Carvalho, www.leonardobotelhoestrela.com.br. Lá você tem informações aqui, né, na tela e lá nas redes sociais, tá? E o você vai digitar www.eniocarvalho.com.br. Vou voltar para o tema. Ô, senhor Enio Carvalho, repare o brilho do olhar desse homem nessa foto. Eu vou até colocar em tela cheia. Então, quem está vendo, olha o brilho do esplendor desse rapaz. Já está colocado, então. Já que a gente está falando de autoimagem, eu gostei muito dessa imagem que você me mostrou. Ficou boa. Meu querido Júlio, o Elias fala, pois não podemos nem falar de nós mesmos, porque somos taxados de convencidos. E aí? O Elias traz para a gente, né, uma questão muito interessante, né? Eu acabei de falar aqui que a questão da autoestima, as pessoas que têm problemas, né, com a questão de estima, de baixa autoestima, são pessoas que colocam o outro à frente, né? E aí,
a gente começa a ver, olha o que o Elias está falando, mas se eu me colocar primeiro, o outro vai achar que vai falar que eu sou convencido, que eu sou arrogante, que eu sou egoísta, né? Que eu sou egoísta. Mas olha só, o Brasil é um país de maioria cristã, né? Então, eu vou citar um exemplo do cristianismo, mas isso a gente encontra os paralelos em qualquer religião, né? Existe lá uma passagem que fala o seguinte: qual que é o grande mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Qual que é o segundo grande? Amar ao próximo como a ti mesmo. Se a gente pegar esses dois versículos, você tem 3 pessoas, né? Primeiro, você ama a Deus, que é um ser, né, superior, joia. Dos pares, ama ao teu próximo como a ti mesmo. A ordem, a colocação das pessoas na frase faz com que muitos se enganem. Porque aí você fala assim, quem é que vem primeiro na frase? O próximo. E depois, eu. Ama teu próximo como a ti mesmo. Mas se você pensar entre o próximo e eu, tem um termo lá chamado como. Ama ao teu próximo como a ti mesmo. Esse como significa que primeiro você ama a si, porque você vai ser referência. Como você se ama, você vai amar ao próximo, né? Então, o que o Elias está falando assim? Eu não posso falar de mim, porque o outro vai pensar que eu sou convencido. Ele deve de falar, se ele quer falar dele, ele tem que falar dele, né? Se o desejo é que ele se expresse sobre ele, ele precisa de realizar esse desejo, né? Aliás, não é que ele precisa, mas que o recomendável, né? E já que a gente está falando de autoestima, é que ele fale dele, né? Ele vai falar isso talvez com sabedoria, ele vai falar isso com uma certa pureza, para que o outro não se ofenda, porque a questão, a habilidade que a gente precisa de ter, o Enio, ele colocou, a nossa imagem, ela é formada a partir do outro. Nós vivemos, nós somos seres sociais, então a gente depende do outro. Então a nossa história, ela é relacional. A gente precisa de manter boas relações. Eu preciso de cuidar do outro também, né? Então ele deve cuidar dele, ele deve de olhar para ele, e ele deve de olhar para o outro como ele olha para ele. As pessoas que têm baixa autoestima, ela tem a tendência de olhar muito mais para o outro do que olhar para ele. E as pessoas arrogantes olham só para eles e não olham para o outro. Então, nós estamos falando dos extremos, né? Para a gente usar os termos da nossa palavra de hoje, né? Eu cheguei a falar que tem a autoestima inflada, né? Você tem a autoestima elevada, que é a boa autoestima, mas você tem uma autoestima que ela é super, né? Mega power, né? Grande. Então, essa é o oposto daquela baixa autoestima. Aquele sujeito que está lá em cima, provavelmente é um sujeito arrogante que ele tem um complexo de inferioridade. Olha que interessante o paradoxo, né? Ele criou um eu tão sobre elevado para ele mesmo, que coloca ele, o eu dele, o eu real, numa posição muito inferior ao ideal. E se o eu real está numa posição inferior ao eu ideal, essa incongruência, esse gap, né, vai gerar um problema, né? Por quê? Porque ele gerou uma autoestima muito grande, mas na verdade ele não é isso tudo, né? E aí ele precisa de compensar isso. E como é que ele faz essa compensação? Através, né, dessas comportamentos arrogantes, que tem muito mais a ver com um complexo de inferioridade do que propriamente com uma autoestima elevada, né? Então, são dois extremos. O extremo acima e o extremo abaixo, nenhum dos dois são bons, né? O ideal é que nós tenhamos uma boa autoestima naquele ponto seguinte: o que vier na vida tá bom para mim, né? O que tiver, olha, eu nasci com cabelo, eu tenho uma entrada aqui, entradinha. Então, é esse que eu sou? Show, né? Ah, não, mas eu sou todo careca. Mas beleza, é dos carecas que ela gostam mais, né? Ah, eu sou cabeludão, né, e tal. Beleza, né? Então você vai poder usar gel, você vai poder usar outras, né? Algumas questões assim. Shampoo diferente e tudo mais, né? Agora, Léo, você teve um momento aí atrás que você falou da questão estética. As pessoas se enganam muito achando que o visual tem a ver com autoestima, né? Tem muita gente que fica tentando ter uma boa imagem, né, para compensar uma baixa autoestima. Então, nem sempre esse visual, né, isso vai resolver. A gente precisa ter muito cuidado. O Enio colocou aí a questão das coisas diferentes, das imagens diferentes, né? Se a gente pensar na imagem, tem espelho
que remete uma imagem que não é verdadeira. Se você pegar um espelho côncavo e ficar de frente dele, você vai ter uma imagem diferente, distorcida. Se você pegar um espelho convexo, vai ter uma imagem distorcida. Se você pegar um espelho plano, você vai ter uma outra imagem, né? Então a gente precisa muito de cuidar dos espelhos que nós usamos para a gente formar as nossas convicções, as nossas definições propriamente ditas. Os vários papéis que a gente usa e que a gente representa no dia a dia, né? Então, a gente começa a utilizar aquela dualidade decisão e escolha. O que eu decido, o que eu escolho. Quando eu faço isso de uma maneira consciente e bate com os meus valores, com os meus princípios, com as minhas crenças, tudo bem. Aí eu começo a entrar em conflito comigo mesmo quando os valores são diferentes. Quando o meu comportamento é baseado num valor diferente daquele que eu acredito hoje. Né? O melhor, Enio, o melhor para a gente falar assim, qual é a receita para ter uma boa autoestima? É você manter a congruência do ideal com o real. É você olhar para você, é você saber quem é você. A primeira coisa, a gente precisa de nos identificar em nós mesmos aquilo que nós somos ou aquilo que funciona para nós. O que funciona para o Leonardo pode não funcionar para mim. Né? Então, eu preciso de primeiro saber o que funciona para mim, o que é bom para mim, o que me dá prazer. Né? Você usou essa palavra aí do prazer, e o prazer tem tudo a ver com autoestima. Por quê? É o que você vê e que você sente prazer naquilo. Né? Uma pessoa que está com baixa autoestima, ela está perdendo o prazer naquilo que ela se vê. Uma pessoa com baixa autoestima começa a não olhar no espelho, né? Ela começa a afastar. Se você olhar no corpo, né, a questão da postura do corpo, ela começa a ficar arqueada, né, começa a ficar com o olhar para baixo. Então, isso são sinais, né, de que ela não quer ver. Quando você fica vendo, quando você está andando de frente, olhando a pessoa do olho, né, você está com boa autoestima, você fala assim, não, eu sou igual, eu não estou devendo nada. Mas uma pessoa que está com baixa autoestima começa a não olhar na mesma altura, né? E isso é porque ele está se deixando levar, né, por uma imagem distorcida. Né? E isso é para a gente ter muito cuidado. Né? É uma decisão que você falou aí, a palavra escolha, né? A gente faz essas escolhas, né, Enio? Quais são os modelos que a gente... Apesar de que muitas dessas escolhas sejam inconscientes, mas nós fazemos escolhas o tempo todo. Muito bem, Júlio. Maravilhoso tá nosso pequeno bate-papo. A gente agradece a sua participação, porque já passamos um bocadinho do horário previsto. Agradecemos aos internautas, participantes, que sem eles nada disso aqui teria a razão de existir. Foi um excelente bate-papo. Agradeço o mediador, o Leonardo Botelho Estrela, e principalmente a você, Júlio, que você, com as suas palavras, nos encanta ao fazer essas distinções de autoestima. Ah lá, isso aí é a oposição, não tem problema. Isso aí é o ciúmes. Essas palavras suas, Enio, fortalecem a minha autoestima. Muito obrigado. Fico feliz. Ô, Júlio, dê a última palavra, consideração aí, para quem está nos escutando, por favor. Eu também quero agradecer o privilégio de poder participar desse espaço com vocês. Eu sei que vocês têm convidado grandes profissionais para participar aqui, e me relacionar no meio de grandes pessoas que já passaram por aqui me deixa muito, muito feliz, né? E honrado por esse privilégio. Então, Leonardo Estrela, agradeço, prazer conhecer você, muito obrigado pela gentileza de ceder o seu espaço para que a gente possa conversar um pouquinho sobre essas questões, né? E aí, se tiver alguém com interesse, né, de continuar a conversa, né, pode até ser com vocês por aqui, a gente, né, eu fico à disposição para a gente poder, tem o telefone aí também, eu fico à disposição para a gente poder prosseguir com essas questões aí. O meu trabalho é esse e eu tenho muito prazer, né, em realizá-lo. Agradeço pela oportunidade. Deu para perceber isso demais, viu, Júlio? Nós que temos só a agradecer. Lembrando a todos vocês que o podcast On Air acontece
toda segunda, quarta e sexta, sempre às 18h30, aqui nesse canal do YouTube, tá? Toda sexta-feira agora nós estamos sempre trazendo pessoas que são convidados especiais, assim como o Júlio. Agradecemos demais a participação dele. E lembrando para você, tá, que nos assiste, está gostando do conteúdo, então lembre-se de inscrever no canal, ativar aí as notificações do sininho para receber novas notificações. Curta, compartilhe, comente, se quiser saber mais informações, como o Júlio, e nós deixaremos aqui nesse vídeo, na descrição desse vídeo, todas as informações para você entrar em contato com todas as redes sociais do Júlio. Agradeço aos dois, Enio Carvalho, muito obrigado, até segunda, se Deus quiser. Júlio, muito obrigado, agradeço demais a você. Beijo para vocês. Volte mais uma vez, por favor. Voltarei, com certeza. Só convidar que eu volto. Com certeza.